Bom dia, pessoal. Satisfação novamente encontrá-los aí, hein? Tudo bem com vocês? Conta do Enem. Como é que foi o Enem? Como é que foi a prova do Enem, pessoal? Como é que foi a segunda fase? Dá uma conta lá pro professor nos comentários lá. Olha embaixo, comenta lá como é que foi a prova. Obviamente, principalmente das ciências naturais. Né? É onde, olhando as questões, não estava assim também tão difícil assim. Tem que pensar um pouquinho. Tinha a sua complexidade. É lógico, na verdade. Mas dá para fazer. Comenta aí como é que foi então a prova. O pessoal do Enem foram bem, não foram? Sentiram segurança, não sentiram? Tá certo? Foram tranquilos até o final da prova? Comenta o seu velho professor. Para ficar contente aí. Tá certo? Beleza? Muito que bem. Pessoal, hoje então a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? As nossas aulinhas de conceitos básicos em biologia, abordando vários temas ao redor do mundo da bio. Um pouquinho de zoologia, um pouquinho de botânica, um pouquinho de citologia, um pouquinho de embriologia, um pouquinho de evolução, um pouquinho de bioquímica, e aí vai, tá certo? Né? Então, pós-Enem, tá? Nós vamos então continuar um assunto novo, tá certo? Nós vamos dar início a um assunto novo, não continuar, vamos dar início a um assunto novo, que seria aquela parte muito interessante e atual. Não vou falar qual é o tema, vocês vão ter que descobrir. Eu vou dar dica agora, tá bom? Faz parte e cai também. Você não pode esquecer que nós temos a FUVEST chegando aí e os outros vestibulares também. Então, sem falar nas escolas particulares, nas universidades particulares, nas faculdades particulares e as faculdades tradicionais, Unicamp, a USP, e aí vai. Ok? Bom, gente, vamos conversar. A gente não pode falar que nunca vai acontecer. A gente não pode falar que isso nunca vai acontecer. Porque do jeito que anda as coisas, vai acontecer. Tá? Quando você assiste um filme de ficção científica, você não pode falar, como eu já disse. Você acha que isso aí pode acontecer? Não pode. Porque pode acontecer mesmo. É uma realidade concreta. É uma questão de tempo em todos os sentidos. Vamos dar alguns exemplos. Quando você assiste um filme de ficção científica, como por exemplo, esse aqui, Space, né? Splice, né? Nova espécie. Splice, nova espécie. Você não pode falar que isso aqui nunca pode acontecer. Esse filme é bom. Muito bacana, tá certo? E obviamente ela mexe com técnicas revolucionárias que estão avançando cada vez mais. Então isso aqui pode acontecer. Um outro grande exemplo que todo mundo já conhece: Jurassic Park, a volta dos grandes répteis. 65 milhões de anos, o ressurgimento deles. Vocês assistiram isso aqui? 1, 2, 3, 4 e a continuidade da franquia. Você não pode falar hoje em dia, você não pode afirmar hoje em dia assim, ó. Isso aqui nunca vai acontecer. Mano, isso é uma pisada de bola. E rir disso aqui. Não pode. Caçoar disso. Você não pode falar. Isso pode acontecer. Ok? Ou até mesmo em comédias, pessoal, que a gente assiste, Minhas Cópias e Eu, por exemplo, né? Isso pode acontecer. O famoso e sensacional Professor Aloprado mexe também com isso, que pode acontecer também. Vai falar que isso aqui não pode acontecer. Quais são os argumentos em termos da evolução da ciência que hoje em dia está acontecendo? Não é verdade? Isso pode acontecer. Tá? Né? Cópias e Eu, com Michael Keaton, que é muito bom, você dá muitas risadas. Então, hoje, quando você assiste filme de ficção científica em comédia, ou não, em drama, ou não,
isso pode acontecer. Né? A gente está falando do quê? Fala. Estamos comentando a respeito do quê? Fala. Engenharia genética. Engenharia genética é uma realidade. Sem dúvida nenhuma, é uma realidade. Tá no cinema? Tá no cinema. Tá na ficção? Tá na ficção. Mas como eu já cansei de falar nesse vídeo agora, pode acontecer. E não dá risada não, hein? Sou professor aí, ó. Tá? Pode acontecer. Mas professor, do jeito que tá indo, explica pra gente direitinho, comenta com a gente direitinho. O que do que se refere à engenharia genética? A engenharia genética é um conjunto de técnicas muito importantes que permite manipular o código genético, o DNA, o RNA, o material genético, o código genético, DNA, RNA. Vocês tiveram aula sobre isso, os dois códigos genéticos que existem, tá certo? Para alterar, para introduzir, tá certo? Para dar características desejáveis que nós queremos, para mudar essas características através do código genético. Então é um conjunto de técnicas? Sim, é um conjunto de técnicas super avançadas que permite manipular, tá certo? Que permite alterar o código, tá? Introduzir características que nós desejamos. Então isso aí seria, então, em poucas palavras, a engenharia genética que está evoluindo cada vez mais. Cada vez mais. Nossa, é claro, regada por polêmicas, tá? Legais e éticas, com relação aos seres vivos e brincar de Deus. Muito bem. Mas professor, dá alguns exemplos que a gente pode ter em termos de manipulação, de alteração, de introdução, de modificação que nós desejamos da engenharia genética. Muito bem, então presta atenção aí, cara. Depois você conversa, depois você faz. Presta atenção em mim, presta atenção. Bom, exemplos: a produção de insulina, tá? Os interferonas, a albumina, olha só, o tratamento de câncer, tá? Um fator de necrosante de tumores. Olha o tratamento de câncer com a elaboração de fatores necrosantes do próprio tumor. Olha que interessante. Animais transgênicos, visando uma quantidade de nutrientes, proteínas maior e melhor, né? A produção de leite mais rico em proteínas e gorduras. Olha só, hein? Plantas transgênicas, que a gente já é uma realidade, né? Alimentos transgênicos que nós comemos hoje em dia, por lei está escrito lá no rótulo que trata-se de um alimento transgênico. Aquelas sopinhas rápidas que a gente coloca na canequinha lá e esquenta no micro-ondas, tá cheio de alimentos ali, nutrientes transgênicos, não é verdade? O fruto tomate, que através da manipulação genética, da engenharia genética, tem a capacidade de durar meses e meses fora da geladeira. Onde que isso acontece? Né? Melancia sem semente, que o maior problema é os sementes viram uma verdadeira metralhadora, tirando a semente da melancia. Abóboras com poucas sementes, né? A melancia quadrada, a melancia baby, e aí vai, sem falar também do marco principal da clonagem de grandes mamíferos ou médios mamíferos, como a clonagem da ovelha Dolly, que aconteceu. Então isso pode acontecer, não dá risada disso, é uma realidade, é o futuro, queira ou não, tá? Existem as polêmicas, que nem eu falei a respeito disso, as polêmicas legais e éticas da manipulação de genoma dos seres vivos, que a gente precisa prestar muita atenção com relação a isso, tá? Então, por exemplo, a retirada de embriões, né, já mexe com a parte de religião. Então existem muitas polêmicas com relação hoje à engenharia genética e seus resultados. Na verdade, mexe com muita coisa. Muito que bem. Bom, tá entendendo? Tudo bem aí? Tá.
Agora eu pergunto para vocês, pessoal, vamos comentar nessa primeira aula, nós vamos chamar de Engenharia Genética 1. E na próxima aula nós vamos comentar a respeito de muita coisa, a respeito da Engenharia Genética 2. Vai ficar dividido, eu acho bacana, como eu já falei, eu acho bacana a gente trocar essa parte histórica, é bacana a gente conhecer, para depois introduzir a segunda parte que é mais específica, tá bom? Muito que bem. Então, desculpa pessoal. Então, deixa eu pentear aqui minha juba, fiz luzes, olha só que beleza, eu fiz luzes, na barba também, tá? Agora vamos comentar um pouquinho do histórico da engenharia genética. Quais foram os primeiros passos? Como é que aconteceu? Como é que foi a progressão dessa ciência futurista e real que vai acontecer? Bom, vamos voltar um pouquinho, pessoal, por volta de 12 mil anos antes de Cristo. Em 12 mil anos antes de Cristo, eu estava lá e vi o começo de domesticar animais, os organismos, para isso ir passando para as próximas gerações. Isso, gente, nada mais é do que uma manipulação também. Olha só, pessoal, 12 mil anos antes de Cristo. A domesticação de animais, como por exemplo os suínos, os bovinos, as ovelhas, as cabras, os cães, os gatos, domesticando para a convivência, a sociedade com o próprio homem. Isso já é um início que aconteceu há 12 mil anos antes de Cristo. É que hoje a gente vê isso, não é verdade? Né? A domesticação de cães, obviamente, com relação aos seus ancestrais, os lobos, os canis lupus. Por isso que o cão é chamado de canis familiares, convivência com homem e família, e o canis lupus é selvagem. Então existe esse primeiro dado a ser considerado, pessoal, como o primeiro, a primeira origem, a primeira verificação, a primeira observação em termos de alteração através de animais para domesticar. Isso há 12 mil anos atrás, antes de Cristo. Bom, a engenharia genética, pessoal, tá certo? Ela é uma transferência de DNA diretamente, tá certo? De um organismo para outro. E isso pode acontecer, isso, e pode ser feito isso com o objetivo disso. E foi realizada pela primeira vez por Herbert Boyer, tá certo? E também Stanley Cohen, em 1972. Então, a engenharia genética, a transferência direta de material genético, de DNA de um organismo para outro, foi feita em 1972 como fato histórico, em 1972. Não é muito longe, é recente. Eu tinha 12 anos na época. Você vê? Olha aí, transferência do genoma, transferência do DNA, do código genético do animal para outro, em 1972, como histórico importante. Bom, né, o primeiro animal geneticamente modificado, o primeiro animalzinho, geneticamente alterado, modificado pelo código genético, né, foi um rato em 1974. E foi feito por Rudolf Janisch. Rudolf Janisch, em 1974, fez então o primeiro animal geneticamente modificado, que foi um rato. Olha só, em 74. Em 1976, tá, a tecnologia da alteração genética, da manipulação de genes, né, da engenharia genética, o resultado foi, obviamente, começou a ser comercializada, né, devido ao advento de bactérias produtoras de somatostatina. Bactérias produtoras de somatostatina? Sim. Essa tecnologia foi comercializada? Exatamente. Somatostatina é um potente hormônio inibitório. Né? E foi feito isso em 1978, juntamente com a insulina produzida também, de forma manipulada geneticamente. Olha, em 76. Quer dizer que começou lá nos ancestrais, 12 mil anos antes de Cristo, depois foi indo em 72, depois foi indo em 74, tá certo? Depois foi indo em 76, fora os dados ainda que eu não comentei. Tá?
insulina e somatostatina, hormônio inibitório. Essa tecnologia começou a ser comercializada. Ok? Em 1994, alimento geneticamente modificado, né? Alimento geneticamente modificado pela primeira vez foi o tomate, o Flavio Salvi. Um tomate, Flavio, tá certo? O nome dele, Sal. Em 1994, tá? Alimento geneticamente modificado que fez esse tomate, Flavio Salvi. É uma espécie de tomate que foi modificado aí pela primeira vez. Ok? Em 2010, 29 países do mundo já haviam plantado culturas biotecnológicas comercializadas. Peraí, como é que é, professor? Em 2010, 29 países do mundo já haviam implantado culturas de biotecnologias comercializadas? Exatamente, em 2010. Esses dados históricos são muito importantes e muito interessantes, né? Sem falar que em 97, né, a clonagem do primeiro mamífero de médio porte, da ovelhinha Dolly, foi feito, né, pelo famoso cientista Ian Wood, né, Ian Wild, juntamente com o Keith Campbell também, né, que deu os créditos depois para o Kevin Campbell, né, o Keith Campbell, que depois recebeu mais tarde o reconhecimento pela clonagem e como principal representante pelo próprio Ian Wilmot, tá? Pelo Ian Wilmot, que foi o cientista que fez então a manipulação da ovelhinha Dolly. Que tá aí estava um problema, porque quando clonaram a ovelha Dolly, ela tinha o quê? Ela tinha 6 anos. Então colheram células, né, das glândulas mamárias de uma ovelha, tá certo? De 6 anos, né, da glândula mamária. Por isso que a ovelha ficou chamada de ovelha Dolly, né, em homenagem a Dolly Parton, que as glândulas mamárias avantajadas, a cantora country, tá certo? Tá? E, obviamente, pessoal, colocaram essa célula, retiraram, obviamente, essa célula e implantaram depois numa outra ovelha, né? Tá? Retiraram o núcleo dela e implantaram então uma segunda ovelha dentro da célula, que serviu de barriga de aluguel, né? Tá certo? E depois, mais tarde, nasceu a ovelha Dolly, só que ela nasceu, pessoal, a ovelhinha Dolly, com uma idade de 6 anos já avançadas, sabendo como uma ovelha dura 12 anos. Então, quantos anos viveu a ovelha clonada Dolly? 6 anos, para completar 12 da célula de 6 anos, de célula que ela, obviamente, teve a sua origem. Esse é o problema hoje. Por exemplo, se tirarem uma célula minha, somática, com 46 cromossomos, vão retirar uma célula de 65 anos, o meu material genético é de 65 anos. Então, o resultado do meu clone já vai nascer com 65 anos e, obviamente, vai desenvolver doenças da velhice, artrose, artrite, hipertensão, colesterol, diabetes e tudo mais. Por isso que a ovelha Dolly morreu cedo. Ela gerou filhotes, mas ela morreu cedo. Entenderam? Porque ela foi, obviamente, originária de uma célula de glândula mamária de uma ovelha de 6 anos. Então ela já nasceu geneticamente com a vida celular de 6 anos e morreu depois, né, aos 6 anos, para completar 12. 6 da célula e 6 de vida, 12. Tá? Então, em 1997, a ovelhinha Dolly foi um marco em termos de clonagem de animais de médio porte. Okay? Então, por aí, nesse histórico, você vê que existe uma cronologia, sem falar os dados que o professor não comentou. Não é verdade? Tá certo? 12 mil anos antes de Cristo, a domesticação de animais. Em 1972, né, a transferência de DNA de um ser vivo para outro. A clonagem do primeiro rato em 1974. Né? Tá? Em 1983, eu acho que esqueci de comentar, tá? Né, um gene resistente aos antibióticos que foi inserido no tabaco. A primeira
planta geneticamente modificada, em 1983. Ok? Voltando um pouquinho em 76, né? A tecnologia foi comercializada através do advento, como eu já falei para você, da produção de insulina, né? E do hormônio potente inibitório. Em 1994, por exemplo, o professor comentou, né? Os alimentos geneticamente modificados foi o tomate. E aí vai. Então a gente não pode dizer que isso aí é, certo, impossível acontecer. Imagine o que vai acontecer pela frente. Mas que tudo isso seja voltado ao bem dos seres vivos, ao bem do meio ambiente e ao bem da sobrevivência dos organismos e do ser humano também, do próprio homem, né, para o benefício do bem-estar dele, né? Nada de fugir, por exemplo, nada de aceitar e, obviamente, fazer positivo a respeito de polêmicas, fugindo das regras legais e éticas. Ok? Tá bom? Então, esse é um apanhado mais ou menos que nos prepara para a próxima aula em termos de engenharia genética 2. Tá bom? E essa parte introdutória, esse início introdutório é muito interessante para vocês verem como foi progressivo, como foi evoluindo cada vez mais e avançando cada vez mais essa técnica de manipulação de código genético. Ok? Sem falar nos plasmídeos também, né, que é uma técnica revolucionária também em termos de código genético e DNA. Legal? Legal, gente. Então nós tivemos uma pequena noção a respeito disso nessa primeira aula, e na próxima aula a gente vai ver então código genético 2, código genético 2. Espero que vocês tenham tido uma pequena noção, né, dessa ciência tão importante que seria a engenharia genética. Certo? Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Na próxima aula a gente responde. Se eu fizer uma cirurgia plástica para alterar o meu nariz, o formato da minha boca, certo? E obviamente uma plástica nas minhas orelhas, se eu tiver um filho, o meu filho vai nascer com o resultado dessas plásticas que eu fiz, dessas alterações de fenótipo, ou vai nascer com essa herança maldita, essa herança que eu tenho agora. E aí? Responde. Pensa bem, hein? Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tudo de bom para vocês. Vamos nessa. Pessoal que tem mais vestibular por aí, a FUVEST daqui a pouco chega aí. E boa sorte no exame do Enem, da prova do Enem, que vocês fizeram aí a primeira e a segunda prova. Primeira e segunda etapa. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um beijo do professor e até. Fui!